rainha deste mundo é a luxúria. Luxúria é um pecado capital, não é? Só que eu quero falar hoje de uma das faces da luxúria. Então todo mundo, eu acredito, que já tem ouvido falar de luxúria, muitas vezes não sabe que a luxúria está ligada, ela está dentro da nossa casa, ela está ligada a vários comportamentos que a gente nem sabe que faz parte da luxúria, que faz parte da família da luxúria. E a gente vai vivendo sem perceber, sem notar que isso acaba com os nossos relacionamentos, principalmente com o nosso relacionamento amoroso. E esses comportamentos, eles são manifestados ora de forma muito agressiva, mas ora disfarçados de uma forma muito sutil, que é o que eu quero falar hoje. Mas de qualquer forma, tanto faz. Se é de uma forma agressiva, tanto faz. Se é de uma forma sutil, ele é devastador. Esse comportamento da luxúria acaba, destrói. Então a gente tem que estar sempre atento para observar se isso está presente dentro da nossa casa, dentro da nossa família, para a gente confrontar e corrigir, porque passar por cima, uma hora a bomba vai estourar e aí pode terminar numa tragédia muito grande, um divórcio, morte. Ixi, pode terminar em várias outras tragédias que a gente já sabe que entre casais há crimes passionais terríveis. Então, que Deus me ajude que eu consiga passar isso para vocês de uma forma bem leve, bem tranquila, bem simples, para você conseguir ver se isso está presente na sua vida, tá bom? Então, como eu disse, como que a gente identifica a luxúria na nossa vida? Tem várias formas da gente identificar isso. Identificar isso é um processo difícil, como eu disse anteriormente, porque a gente vai ter que confrontar com os nossos comportamentos, com os nossos erros, com as nossas dores. Não tem como você falar, eu errei. Mas você já que se confrontou, por que eu errei? De onde surgiu esse comportamento? Eu já errei assim dessa forma antes? Já errei assim com outras pessoas? Eu venho cometendo esse erro com frequências? Isso é confrontar. Por que eu estou sentindo essa dor? Quais outros momentos eu já senti essa dor? Quando ela aparece? Quando ela surge? Parte de mim, de alguma coisa que eu faço, ou que eu fale, ou parte do outro, de alguma coisa que o outro faz comigo, ou do que o outro fale para mim? Então, isso é confrontar. Isso é analisar. Por que eu erro? Por que eu sinto dor? Por que isso me magoa? Por que isso me chateia? Então, uma mulher que está com a sua feminilidade equilibrada, harmonizada, que já tem a sua independência emocional, ela consegue perceber claramente quando ela tem esse tipo de comportamento. Porque ela já aprendeu a confrontar tudo que está dentro dela. Ela aprendeu a confrontar o que ela vê, o que ela pensa, o que ela sente, porque ela não quer mais passar por coisas que ela já passou. Esse é o meu caso. Se eu tenho um pensamento negativo, eu quero saber por que esse pensamento veio negativo, por que esse pensamento negativo ele surgiu na minha mente. Ele é frequente? Em que momento eu estou na minha vida que esse pensamento vem? Eu quero confrontar. Por quê? Porque eu não quero sentir aquilo que eu senti no momento. Eu não quero sentir mais. Eu quero que aquilo desapareça. Mas não é só a gente simplesmente falar ali cancelado, cancelado, cancelado e pronto. Tem que ver de onde surgiu isso, por que surgiu, o que aconteceu, para ele não mais voltar. E se voltar de novo, vá se questionando. Vá confrontando, que uma hora a gente descobre da onde está e tudo o que está amedrontando a gente, que está deixando a gente ficar estacionado na nossa vida. Então, para a gente reconhecer a atuação da luxúria na nossa vida, a gente precisa reconhecer que a nossa necessidade de controlar e dominar o outro. Então, qual é a nossa necessidade? A gente tem essa necessidade de controlar e dominar o outro? Então, antes de eu falar dessa necessidade de dominar e de controlar o outro, eu quero falar para vocês quais são os filhos da luxúria. Os filhos da luxúria são vários filhos, mas eu vou falar aqui hoje que os filhos da luxúria é sedução, ciúme e posse.
Então a gente tem que confrontar. Se o filho da luxúria é sedução, ciúme e posse, por que eu tenho necessidade de dominar o outro e por que eu tenho necessidade de controlar o outro? Sabe, quando a gente tem muito ciúme, a gente tem que reconhecer que a gente tem muito ciúme. Não é aquele ciúminho básico, não é aquele que a gente sente ali de vez em quando. É ciúme de verdade, é ciúme de posse, é ciúme de medo de perder, é ciúme de paranoia. Então, como a gente reconhece sinais de luxúria na nossa vida, é sabendo a gente reconhecer se a gente tem ciúme. A gente tem que reconhecer se a gente tem necessidade de passar ciúme no outro, se a gente tem necessidade de passar ciúme no outro para a gente se sentir mais segura, se sentir mais amada. Tem mulher que tem necessidade de passar ciúme no marido. Vocês estão num lugar, ela fica, ai, amor, aquele ali tá me olhando, amor, eu fui ao banheiro, aquele lá puxou meu cabelo, amor, aquele ali. Tem necessidade. Isso aí é para se sentir mais segura. É aquele saco sem fundo. O outro pode matar todo mundo que ainda vai continuar fazendo isso. Mas olha, isso são filhos da luxúria. Você tem que saber reconhecer isso na sua vida, tá? Passar ciúmes ou sentir ciúmes em excesso. Outra coisa que a gente tem que analisar, se a gente tem desejo de ver o outro por baixo para a gente se sentir por cima. Como assim? Eu não tenho vontade de ver ninguém por baixo, não. Às vezes, você vai lá e começa a falar mal do seu companheiro para suas amigas. E você sai o quê? Por cima. Por quê? Porque se ele teve esse comportamento e você falou mal, quer dizer que você está por cima daquele assunto. Então, você tem que analisar. Se você está falando mal para você, sair por cima, certo? Outro comportamento que é importante a gente reconhecer é a gente ficar criticando os defeitos dos outros para que ficar criticando o defeito do nosso companheiro para que os outros nos vejam as nossas virtudes. Então, é a mesma coisa, você diminui para você se sobressair, você critica o defeito do outro para que as pessoas vejam as suas virtudes, as suas qualidades. Todos esses comportamentos são manifestações da luxúria na nossa vida. E a luxúria, gente, ela tem duas características. Entre outras, eu quero falar de duas características muito importantes que a gente tem que começar a observar. Ora, essa característica é ser uma pessoa sádica e ora dessa característica é ser uma pessoa masoquista. Forte essas palavras, né? Sádico e masoquista. Você pode pensar, gente, o que é isso? Eu não sou masoquista, não, eu sou sádica. O que é isso, sádico? Gente, ter um comportamento sádico nada mais é do que você querer dominar o outro. Fazer com que o outro faça aquilo que você queira. E aí, nesse intuito de dominar, nesse intuito de você você quer ter poder sobre o outro. Nesse intuito, o que você faz? O outro ou faz tudo o que você quer, da forma que você quer, ou você deixa claro que o outro não vai estar na sua vida. Mas muitas vezes isso é uma ilusão. É um falso poder que o sádico tem, ou a sádica, de sempre querer impor a sua vontade. Você já viu que você está num lugar, se a pessoa não for naquele lugar, ela não quer ir mais em lugar algum? Por quê? Porque ela falou primeiro que queria ir naquele lugar. Então, o sádico, ele quer ter poder sobre o outro. Ele quer controlar a vida do outro. Ele quer dominar a vida, os passos, as ligações, o celular. É aquele quando você está mexendo no celular, assim, seu celular apita. Antes de você ver quem é que está te chamando, ele já está ali de olho, querendo saber. Muitas vezes, ele pode até colocar programas programas espiões no celular, porque o intuito dele de ter poder, de dominar, de controlar é muito forte. E só qual é a máscara, qual que é a muralha que ele cria? Uma muralha não, na verdade é uma máscara que ele cria para as pessoas. Ele cria aquela máscara de autossuficiência. Ó, você depende de mim, mas eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. Tudo aí que vocês ficam falando é bobagem, é besteira. Então, a pessoa que é sádica, é difícil dela reconhecer que ela é sádica. Só se ela estiver muito disposta a mudar.
Só se ela estiver muito disposta a pensar assim, gente, esse meu comportamento, ele não é de acordo comigo, ele não está de acordo com aquilo que eu vejo das pessoas, tem alguma coisa errada. Então, só se ele começar a confrontar para ele entender que ele tem esse tipo de comportamento. Eu espero que você que esteja me assistindo, se você tiver esse comportamento, se você perceber que alguém tem esse comportamento, encaminhe esse vídeo. Encaminhe esse vídeo para o outro entender que ter um comportamento sádico é uma das características da luxúria. Uma das características da luxúria de dominar e de controlar o outro para ter poder sobre o outro, para fazer com que o outro dependa de você e você deixar claro que não precisa de nada e nem de ninguém. Tem que ser tudo do jeito dessa pessoa, na hora que essa pessoa quer. Então ela cria uma expectativa em torno dela que nem ela mesma sabe que criou e nada pode afrontar essa expectativa. Se você afrontar isso, se você chegar e passar para essa pessoa, o mundo vai cair, o mundo vai desabar.